Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Vamos se assentar em nome de Jesus. E aos irmãos que nos assistem pela internet, aonde você estiver, sejam bem-vindos e que a paz do Senhor esteja aí no seu cantinho, onde você estiver, e que você possa hoje desfrutar também, como os que estão aqui, da palavra, pois quando nós conhecemos a verdade, essa verdade ela nos liberta. E hoje eu vou começar um estudo aqui na igreja sobre libertação. Não falte de sexta-feira de jeito nenhum. Além de conhecer, nós vamos fazer libertação aqui também. Mas quem não estiver aqui, vou orar. Mas o bom seria que aqueles que estão aqui por perto, que venham participar deste culto também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu vou trazer para vocês esse entendimento sobre batalha espiritual, porque é algo que a igreja ela tem muita dificuldade de entender. Até mesmo pessoas que elas se dispersam, com o seu entendimento atrás de bênção, mas esquece que existe uma guerra espiritual. O título da mensagem hoje é As Batalhas Espirituais. Efésios 6,12 é o versículo clássico, mas vamos ver o que o Senhor diz aqui em Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne. Então nós temos uma guerra, nós temos uma luta, não é contra pessoas. As pessoas não são culpadas. Claro que tem o livre-arbítrio de cada um. Mas quando você lida com pessoas que não têm conhecimento, é difícil você chegar e ter alguma conclusão, ter raiva, ter ódio, por mais que eles causam mal para nós. Porém, essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo. Então, por detrás de toda ação maligna, existe o dedinho do inimigo. O diabo está por detrás de toda a maldade. Claro que ele precisa contar com o nosso livre-arbítrio, como Adão e Eva. O diabo foi conversando e precisou que Adão e Eva aceitassem o mal, a desobediência, para que ele pudesse entrar no mundo. Ele tentou fazer a mesma coisa com Jesus, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque Jesus ficou firme na palavra. A palavra é escudo, irmãos. Obedecer a palavra, estar na palavra, é escudo para qualquer tentativa de Satanás. Satanás não pode tocar numa pessoa que está na palavra, que está em obediência. É impossível ele tocar. Mas ele pode criar atmosfera ao nosso redor, usando pessoas que não estão na palavra, que não têm o conhecimento da palavra, que estão na desobediência da palavra, para tentar nos atingir, para tentar fazer com que eu e você venhamos desanimar, ou seja, procurar uma outra solução. Ou seja, nós não podemos sair do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Por quê? Porque é nesse lugar que nós vamos ter a segurança. É nesse lugar que Deus pode nos proteger. É quando eu ou você estamos na obediência da palavra de Deus. Amém? Então existe uma luta aqui neste mundo. Ela é invisível, vou falar dela. Hoje vocês vão ter entendimento de como isso é no mundo espiritual e como as pessoas estão lidando com isso. Então existe uma luta, o Senhor está dizendo aqui, e não é contra pessoas, por mais que o mal venha através dela. Por exemplo, nós estamos aqui, vou falar uma coisa aqui, eu deixei lá no nosso WhatsApp, nós estamos aqui em iminência do Carnaval, em 2024, hoje é fevereiro, dia 2, Dia 2 de fevereiro de 2024, o Carnaval acho que faltam uns 10, 15 dias aí para acontecer, e nós sabemos que já existe uma nova cepa de um mal aí, daquele que aconteceu em 2019 para 2020, que se espalhou depois do Carnaval. Só que ninguém está falando nada, está todo mundo quietinho, mas eles vão deixar acontecer isso. Agora, quem vai trazer esse mal? As pessoas. Mas então, a luta não é contra as pessoas, mas
quem está permitindo essas pessoas fazerem isso? São outras pessoas que têm autoridade. Manipulada por quem? Por Satanás. Então, Satanás convence essas pessoas por causa do dinheiro, por ter poder, para depois vender a picadura, né, da abelha, né, aquela picada da abelha, que não tem eficácia nenhuma, porque ela não traz nenhum tipo de eficácia, e eles ganham muito, muito, muito dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o inimigo, ele vence, ele entra na vida das pessoas através da ganância. Por isso que o Senhor Jesus disse, olha, toma cuidado com o mamon. Mamon é o amor ao dinheiro. Se você amar o dinheiro, você vai odiar a palavra. Se você não aceitar a palavra, você vai amar o dinheiro, porque o dinheiro para você vai ser a solução dos teus problemas. E não é assim. A solução dos nossos problemas é estar na palavra, porque na palavra Deus pode me abençoar. Ele diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, por detrás, existe a mão do inimigo. Mas por quê? O inimigo usa os gananciosos, os que não têm conhecimento, e sempre, irmão, dinheiro está envolvido. Sempre. Sempre o dinheiro vai estar envolvido. Se não está o dinheiro envolvido, é o prazer sexual. Satanás sempre vai usar o prazer sexual e o dinheiro para entrar na vida das pessoas. Voltando aqui nesse versículo. Pois então a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal. Aonde essa guerra? Nos lugares celestiais. Nesse momento está tendo uma guerra no mundo espiritual. Nesse momento aqui. Mas ninguém está vendo. Nenhum de nós estamos vendo essa guerra. O inimigo detesta quando eu subo no altar, quando você em algum lugar começa a pregar o Evangelho. Todas as vezes que a gente louva, todas as vezes que a gente ora, todas as vezes que nós nos consagramos, todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, imediatamente há uma guerra no mundo espiritual. E nós, por não estarmos vendo, né, a gente acha que está tudo normal. Não está. Nesse momento está tendo uma guerra. Os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de todo o ataque do inimigo. Né, das flechas que voam de dia, das flechas que voam de noite, os ataques. Ele vai tentar atacar a nossa mente, o nosso pensamento, para que a gente não entenda, para que a gente não aceita nada disso, não concorde com isso. Aí o anjo sai para lá, não vai chegar perto. E assim, se ele encontrar uma brecha na sua vida, ele vai entrar. Ele vai entrar e lá ele vai se comunicar com o seu pensamento. Mas quando eu tenho a minha vida com o Senhor na palavra, a palavra é escudo. É escudo para toda essa tentação. Lembra que quando Jesus foi tentado no deserto, ele disse, está escrito, está escrito. Por isso que o diabo não pôde tocar nele. Porque a palavra que protegia Jesus, estar na palavra, crer na palavra, ter fé na palavra, é o que vai nos proteger de todas as astutas ciladas do inimigo. Então essa guerra é contra principado, potestade, hostes da maldade, como diz em outra tradução, né? E aonde é isso? No mundo espiritual. Nós não vemos com os olhos físicos, mas ela está sendo travada nesse momento, no mundo inteiro. Nós vemos, como que eu sei? Você vê o bem e o mal lutando. Você vê as coisas ruins acontecendo. Vocês veem um presidente dizendo que nós precisamos humanizar o pequeno crime, ou seja, a pessoa entra lá numa padaria, no supermercado, ele rouba, mas roubou só R$100, então não dá nada para ele, deixa ele roubar. Só que ele roubando aqueles R$100, ele vai vender e o dinheiro ele vai comprar droga. Então aquilo lá é uma maneira de abastecer os traficantes. E quem é que tem interesse de destruir vidas? É Satanás. Ele precisa usar os seus, aqueles que fazem a vontade dele,
aqueles que roubam, aqueles que matam, aquele que destrói por causa do dinheiro. Ele precisa dessas pessoas para que ele possa destruir a humanidade. Voltando, lá em 1 Timóteo capítulo 6, 12. Então, irmãos, essas batalhas são travadas de dia e de noite. Você dormindo também tem batalha. Quantas vezes você tem pesadelo? Ah, isso é normal. Pode ser. Você vai encontrar a psicologia dizendo, né, que às vezes você, por comer algumas certas coisas, certo horário, você vai ter um pesadelo. Mas isso não quer dizer que não seja uma guerra espiritual. Quando você sai, quando você dorme, o seu corpo espiritual começa a travar. Você viaja por vários lugares, né? E quando você acorda cansado, às vezes com medo, porque você passou por certos... O teu corpo espiritual passou por guerras. E lá no mundo espiritual você não vê demônios. Às vezes até vê. Tem pessoas que vê. Mas você vê pessoas. Você vê pessoas que você conhece, que está no seu subconsciente. Você vê uma pessoa te perseguindo, uma pessoa querendo te matar, uma pessoa querendo te destruir, uma pessoa te roubando. Até mesmo você vê pessoas que você nunca conheceu na sua vida. Mas talvez você viu ela em algum lugar da sua vida e aquilo ficou registrado dentro de você. E aí é formado os nossos sonhos. Né? Os nossos sonhos, ele é usado, todas as imagens que nós já gravamos desde que nós nascemos. Por isso que às vezes parece que a gente volta em certos lugares, né, de infância, porque às vezes nós temos alguma coisa lá atrás, naquela época, naquele lugar, onde nós tivemos algum trauma, alguma brecha do inimigo, e o inimigo ali penetrou. Por isso que nós estamos sempre voltando. Esses sonhos que repetem, ele tem um significado. É que você tem algo preso naquele lugar que você precisa mudar, que você precisa se libertar. É por isso que deve fazer aqui o nosso trabalho, né, que existe aqui na nossa igreja, que pouquíssimas igrejas fazem, né, que é restauração da alma. E aí nós vamos começar agora em março, tá certo? Vamos abrir a nova turma aí. Tem gente esperando já, tem gente de fora, de outro país, esperando para fazer. Só que a vaga é bem limitada, 20 pessoas só. Não tem como colocar mais pessoas. Aqui em 1 Timóteo 6, 12 também, diz assim: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Existe um combate contra o inimigo, e esse combate é pela fé. Mas quem é que consegue combater o mal pela fé? Aqueles que entregaram sua vida para Jesus. Porque só quem tem Jesus são aquelas pessoas que entregaram a sua vida, que aceitaram Jesus Cristo como seu único e Salvador, se arrependendo de tudo que fez de errado e depois aceitando Jesus como seu Salvador. Então o Senhor diz, existe um combate pela fé, porém, através daquele que tomou posse da vida eterna, e ao qual nós fomos chamados, todos são chamados, mas tem pessoas que não aceitam, e fez boa confissão, ou seja, confessou Jesus como seu Salvador, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, através do batismo também, que é uma confissão. Então essas pessoas, irmãos, todos aqueles que aceitaram Jesus, se batizaram, e estão na palavra de Deus, porque tem gente que aceitou Jesus, se batizou, mas voltaram para o pecado, voltaram para o mundo, né? Não crê na palavra de Deus. Você vai ver que não existe uma condição favorável para aqueles que não estão na palavra de Deus. Então, existe esse combate e é pela fé, e a fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Jesus nos mostrou, irmãos, que haveria uma guerra espiritual. Mateus 10, 34. E ele veio nos ensinar como batalhar espiritualmente. Então, tudo que Jesus fez, você precisa prestar atenção.
Eu vejo muitas coisas na internet, irmãos. Às vezes tem uma aparência de poder de Deus. Eu não vou aqui ficar nomeando as coisas, né? Mas preste muita atenção. Jesus, ele é o principal, sim ou não? Ele veio como homem. Então veja o que os pastores fazem e veja o que Jesus fez. Se Jesus não fez, saiba que o que eles estão fazendo é pura enganação, é pura emoção, às vezes por não ter discernimento de demônios manifestados. Os demônios manifestam nas pessoas, caem, e eles dizem que são o Espírito Santo de Deus. Eu nunca vi Jesus, né? Todas as pessoas que caíram diante de Jesus, elas estavam manifestadas por demônios, ou não? Eu não vou achar ninguém caindo diante de Jesus, certo? Certo? Se não estiver manifestado. Se assim fosse, pessoas cair diante de Jesus com o Espírito Santo, alguém teria caído. Então preste muita atenção no que Jesus nos ensinou. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu serei o mesmo para todos sempre. Há muita invenção aí dentro da igreja, e as pessoas lidam com isso como se fosse poder de Deus. Muitas dessas manifestações são diabólicas, porém as pessoas falam que são de Deus. As pessoas acreditam no que o pastor fala, mas não acreditam no que está escrito na palavra de Deus. Jesus veio nos ensinar a batalhar espiritualmente. Então, se tem alguém que você deve imitar, é Jesus. Não imite pastor nenhum. Imite o nosso pastor verdadeiro. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? E o que Jesus mostrou? Leia lá os 4 evangelhos, que você vai ver quando ele lidava com demônios, como que ele lidou com almas, ele lidou com pessoas que não manifestavam demônio, mas ele lidou com pessoas que manifestavam o demônio, ele lidou com pessoas que queriam conhecer a verdade, ele lidou com pessoas que estavam em prostituição. Como ele agiu com cada situação, é a mesma coisa hoje. Não precisamos acrescentar mais nada. Quando ele diz que aquele que crê em mim fará obras maiores do que essa, ele está dizendo que os milagres que nós podemos fazer é maior. Mas a manifestação do demônio não tem nenhuma novidade. A manifestação do Espírito Santo não há nenhuma novidade. Está na palavra de Deus como o Espírito Santo manifesta através dos dons. São aqueles dons e não vai haver outros dons. Não tem o dom do riso lá na lista, não tem o dom do cair do poder, não tem o dom do dente de leite, não tem nada desse dom, irmãos. Mas as pessoas introduziram isso na igreja, por quê? Porque eles não têm conhecimento de libertação. Falta o conhecimento de libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. A libertação, ela só acontece quando a pessoa ela consegue ficar firme na palavra de Deus. Existem legalidades em certas vidas, por causa dos traumas, né? Que não deixa aquela pessoa permanecer na palavra de Deus. É como um carro que está desalinhado. Ele não consegue ficar firme, né? Você soltou um pouco o guidão, já vai embora. O volante, né? Guidão é bicicleta. Você soltou um pouco, vai embora. Por quê? Porque ele não está alinhado. Então, quando a pessoa ela não está alinhada à palavra de Deus, o inimigo ele pode alcançar as vidas das pessoas, independente se é crente ou não. Isso não tem nada a ver. Porque a palavra de Deus diz que o mal acontece tanto para o justo, que foi justificado, como também para aquele que não foi justificado. O mal é o mesmo para todos. Por quê? Porque o inimigo vai usar legalidades. Aqui em Mateus, é Mateus, né, que eu disse, 10:34, diz: não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas o quê? Espada. Então Jesus, ele veio trazer a espada. Ele não veio trazer paz. Ele veio trazer uma espada. Espada se usa para quê, irmãos? Para guerrear.
E qual é a nossa espada que nós temos para guerrear? Essa daqui. Essa aqui é a espada, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, então ele trouxe a espada para guerrear. Eu vejo umas coisas aí que nós não podemos cair nas lorotas. As pessoas estão tão longe, têm medo de demônios e começam a tratar bem demônio dentro da igreja. A pessoa fica lá abduzida lá, né? Ela é capitulada, a mente dela é capitulada, o corpo dela é capitulada por um suposto Espírito Santo que não é, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é sujeito ao profeta. Ele jamais irá me capitular. Por quê? Por quê? Porque se ele pudesse me capitular, ou capitular vocês, nunca mais nós pecaríamos. Porque todas as vezes que nós fôssemos pecar, ele viria, nos capitulava e mandava a gente fazer outra coisa. Então ele não faz isso por quê? Porque se ele me capitula, ele tira o meu direito de livre-arbítrio. Porque não é mais a minha vontade, a vontade dele, ele não aceita isso. É você que tem que escolher a vontade, não ele escolher por você. Se assim fosse, Deus poderia ter capitulado Adão e Eva e deixado ele, o Espírito Santo estava lá também, e não deixasse eles comerem do fruto. Então preste muita atenção. Jesus falou: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada. Versículo próximo. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai. Mas que é isso? Por que a pessoa fica contra o seu pai? Porque o pai está endemoniado, o pai está agindo conforme fora da palavra, não entende a palavra. Vai ter atrito. O homem vai, ou o filho está endemoniado, e o pai está na palavra, e o filho não vai concordar com aquilo que o pai manda ele fazer. Então, quando a pessoa quando é imposta a palavra de Deus, diante de uma pessoa que está sendo controlada pelo inimigo na sua mente, vai ter briga. Eu não aceito isso, eu não concordo com isso, e assim por diante. Então, pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Então nós temos que, as pessoas mais próximas é que o inimigo vai usar mais. Claro, aquelas pessoas que não têm Jesus, e até mesmo pessoas que aceitaram Jesus, mas existem áreas da vida daquela pessoa que ainda é controlada pelo inimigo. Amém? Deixa eu correr aqui. Essas batalhas, irmãos, são às vezes pequenas, conflitos locais. Existem batalhas que a gente luta no dia a dia, né? Um emprego, uma doença, uma enfermidade, mas também existem aquelas grandes batalhas que é contra nações, Estado. Nós estamos vendo uma batalha muito grande lá. Olhando pela televisão, nós estamos vendo uma batalha de Hamas contra Israel. Na verdade, não é. Aquela batalha não é de Hamas contra Israel. Aquela batalha é um principado, né, da maldade, lutando contra um príncipe que é um anjo do Senhor, que foi colocado em Israel para proteger. Ali existe uma batalha muito grande. São dois polos ali. É espiritual aquilo. Nós temos visto governos, né? Quando nós olhamos governo de esquerda, governo de direita, né? Quando a gente ouve essas coisas, democratas, republicanos, nós vemos um lado que se alinha às coisas, aborto, as coisas que é contra a palavra de Deus, é contra a família, é a favor de casamento, a união de homossexual. Então, quando você vê um governo alinhado a essas coisas que são contra a palavra de Deus, que é contra a família, então nós estamos lutando, irmãos, contra um principado muito grande, uma potestade, principado são aqueles que governam, potestade é aqueles que usam a religião.
Além dos principados, tem as religiões, ao contrário, a palavra de Deus. Esses dias mesmo nós vimos aí, né, o grande sacerdote, não querendo falar mal, mas dos católicos, né, dizendo que ele também é a favor da agenda de união, quer que os padres façam união de pessoas do mesmo sexo. Então nós vemos que essa pessoa já está lutando, já está dominada por esses principados e potestades. Ele já é um agente do mal, mas ele se esconde atrás de uma religião que até fala de Deus, até fala de Jesus, amém. Porém, nós vemos que não estão alinhados com a palavra de Deus. Religião nenhuma presta. A religião é uma invenção humana junto com o diabo. Para quê? Para colocar briga, para separar as pessoas. Minha religião é certa. Não, não existe religião. O Senhor não deixou religião. Não está escrito isso na Bíblia. A religião que o Senhor deixou é cuidar dos órfãos e das viúvas, fazer o bem. Essa é a única, fazer caridade. Agora, o que o Senhor deixou foi uma verdade que está alicerçada na palavra dele. Então nós vemos aí essas guerras. O nosso inimigo, ele tem como alvo destruir a alma, espírito e corpo dos seres humanos. A alma é o nosso pensamento, a maneira de pensar, a maneira de desejar, a maneira de discernir as coisas. O espírito, irmãos, é aquilo que nós temos de Deus. É uma partícula de Deus na nossa vida, todo ser humano tem. Mas o inimigo, ele não toca no teu espírito, a não ser que você esteja em pecado. A iniquidade, ela está no espírito. E o pecado, essa iniquidade transfere para a alma, onde a pessoa tem vontade de fazer aquilo que não deveria. O corpo, todo mundo sabe. Quem paga o pato é o corpo. A alma, quando a alma está perturbada, depressão, síndrome do pânico, todas essas doenças, né, psicossomáticas também, quem vai sofrer é o corpo. Nós vamos sentir no corpo. Mas primeiro, a única parte, as duas partes que nós temos, alma e espírito, elas estão no mundo espiritual. Você não vê espírito, você não vê a alma. A única coisa que você vê é o corpo. Isso aqui tem que registrar. Mas quando o corpo começa a sofrer, é porque no mundo espiritual, a tua alma e o teu espírito já foi atacado. O inimigo conseguiu entrar. Você só vai perceber que o inimigo invadiu o teu espírito, a tua alma, quando você começar a sentir no corpo. Doenças, problemas financeiros, problemas sentimentais, problemas conjugais, problemas familiares. Aí você sabe que o inimigo conseguiu invadir a sua vida. Por quê? Porque você está vendo o resultado. O Senhor Jesus já pagou o preço para que a gente tenhamos vida e vida com abundância. Mas quando nós não vigiamos, o inimigo adentra no nosso espírito, na nossa alma, prejudicando o nosso corpo, a nossa vida aqui no mundo espiritual. A guerra, irmãos, espiritual é no mundo sobrenatural. Então existe uma guerra, nesse momento existe uma guerra. Tem um inimigo, dependendo, aí perto de você tem um inimigo querendo falar com você. Às vezes te distrai, às vezes fala, vai tomar água, às vezes fala, levanta e vai no banheiro. Ele vai lá, ele tem controle na sua mente, ele te dá sono, né? Ele faz você pensar em coisas fora daqui. Você está aqui de corpo presente, mas teu pensamento está em outra coisa, está numa preocupação, está numa conta, está não sei aonde. Então você começa a distrair. O inimigo faz isso com a tua alma, porque ele tem acesso. E aí toda arma que Deus te deu, que é a palavra, a espada, você não recebe. Por que ele faz isso? Para ele continuar na sua vida, né? Para ele continuar trazendo problema para a sua vida. Por isso que ele faz você dormir na igreja. Não, mas é porque você trabalhou muito. Não, é porque você está sendo agora atacado. Existe um demônio que está te atacando. Eu até brinco que é o demônio Fred Krueger. Aquelas unhas grandes, ele fica passando aqui. Dorme, dorme,
Dorme, aquela bem, aí a pessoa vai, aí vem aquela musiquinha, tim, 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 a pessoa vai dormindo. Ela vai se dispersando, né? Vai dando aquele sono, e a pessoa, puxa vida, por que eu estou... Mas põe ela na frente de uma churrasqueira com uma picanha rodando. Irmão, não dorme de jeito nenhum, não é verdade? Põe um jogo de futebol lá, do Corinthians, não, Corinthians dá sono. Corinthians agora está dando sono, está dando raiva, é tudo manifestação do inimigo. Amém? Então o que acontece? As pessoas começam a desviar a atenção, porque o demônio conhece a Bíblia, irmãos, conhece a espada. A Bíblia diz que nós precisamos ter conhecimento para vencer ele. O povo sofre por falta de conhecimento. Voltando. A guerra, então, espiritual é no mundo sobrenatural, apesar de não enxergarmos com os nossos olhos, mas o inimigo, ele é real, ele existe. Vamos ver? Gênesis capítulo 1, 27. Por que existe essa guerra? Porque somos a obra-prima de Deus, irmãos, feito à sua imagem e semelhança. Satanás, nós sabemos que Satanás traiu Deus, ele com 1/3 dos anjos. Esses anjos que estavam com Satanás, a Bíblia diz que é 1/3, viraram todos demônios. Mas veja, 1/3 é uma terça parte, então para cada demônio tem 3 anjos do Senhor. Nós estamos em vantagem. Então nós nunca seremos derrotados se nós permanecermos com a espada embanhada nas nossas mãos, obedecendo a palavra de Deus. Aí o que acontece? Então, ele foi desprezado, ele era o anjo de luz, ele era o anjo que adorava a Deus. Abaixo de Deus existia esse anjo que nós chamamos ele de Lúcifer, mas na verdade o nome dele era Eliel. Então, o que acontece? Acontece que quando ele traiu Deus, quis o lugar de Deus, ele não imaginava o poder que Deus tinha. Ele experimentou o poder de Deus. E imediatamente Deus expulsou ele e 1/3 dos anjos e mandou para onde? Para o quinto dos infernos. A quinta dimensão, né? Que nós já estudamos aqui. Eu vou ter que pregar essa mensagem de novo, irmãos. Porque, olha, irmãos, desapareceu do nosso computador. Foi uma coisa demoníaca mesmo. Não teve como recuperar, não teve como achar, mesmo gravando, salvando, ela desapareceu. Mas eu vou gravá-la novamente. Eu preguei essa mensagem um dia aqui na igreja. Quando eu preguei, uma pessoa veio até mim chorando, falou: quero aceitar Jesus. E já se batizou. Então é uma mensagem muito boa, que fala das 7 dimensões espiritual. Mas eu vou gravá-la novamente. Eu vou gravar no dia de domingo, porque domingo tem mais gente na igreja. Então vamos lá. O que ele fez então? Ele foi expulso, Deus expulsou ele, e ele ficou, né, completamente sem acesso a Deus, ao reino de Deus, a 6ª dimensão. Ele era o único que tinha acesso à 7ª dimensão, onde está Deus, né, para adorá-lo. Então, veja a importância que esse anjo tinha. Porém, ele traiu Deus. Então, o que ele quer, irmãos? Ele quer destruir a gente. Por quê? Porque nós somos a obra-prima de Deus. Deus construiu cada um de nós com as suas próprias mãos. Ele fez o primeiro, que é Adão e Eva, né? E depois nós somos o quê? Descendente. Nós viemos desse primeiro casal. Olha como ele criou aqui em Gênesis 1, 27. Então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você vê como que o inimigo ele quer colocar, né, uma outra nomenclatura aí. Eu não sei se vocês assistiram lá no nosso WhatsApp, né, o grupo da nossa igreja, os novos psicólogos, né? Nossa, assiste aquilo lá, vocês ficam abismados. É tanta nomenclatura que eles dão aí. E aí o que acontece? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus.
A palavra do Senhor diz que nós somos criados um pouquinho menor do que anjo. Então, nós somos a menina dos olhos de Deus. Satanás não pode mais tocar em Deus, não pode destruir. Ele já experimentou o poder de Deus quando ele foi expulso. Ele fala, esse não tem nem como eu chegar. Eu não posso destruir ele, mas eu posso destruir as criaturas dele. A menina dos olhos, os filhos dele. E eu vou lá e vou fazer com que eles pequem, que eles desobedeçam a Deus, que eles continuem desobedecendo a Deus, porque o salário do pecado, o salário da desobediência é a minha natureza, é a morte. Eu vou destruir, eu vou impedir deles reencontrar com o Pai deles, se eu conseguir convencê-los a pecar. Então é isso que Satanás está fazendo. Ele tentou fazer Jesus pecar. Mas como que Jesus conseguiu vencer Satanás? Ele era um ser humano igual a nós naquele dia. Ele desprovia da autoridade de Deus, de ser Deus. A Bíblia diz que ele veio como homem, porém perfeito. Mas ele era como Adão e Eva. Ele é considerado na Bíblia como o segundo Adão. O primeiro caiu por quê? Porque desobedeceu a palavra. E o segundo? Está escrito. Está escrito. Então, essa é a arma que nós temos, irmãos. É de permanecer na palavra de Deus. E o que o diabo faz com a maioria das pessoas? Colocam dúvidas. Porque às vezes obedecer a palavra de Deus é contra o teu costume, é contra a tua vontade, é contra aquilo que você crê. É uma briga dentro de você, é uma batalha. O campo de batalha é o nosso pensamento. É aqui que nós vencemos Satanás. Não é através da oração somente. É você ficar com a palavra de Deus, independente do seu querer, do que a tua alma quer. Por exemplo, às vezes você quer trair a sua esposa. Adultério é pecado. Então teu corpo, a tua vontade é sair com aquela pessoa, mesmo sabendo que você é casado. Mas você olha para a palavra de Deus, os adúlteros não herdarão o reino do céu. E você fala, está amarrado, Satanás. Em nome de Jesus, eu não vou obedecer a Satanás. E não sai. Você está resistindo ao diabo. Por quê? Porque você confia na palavra. Não é na sua vontade. A tua vontade é fazer coisa errada. A tua vontade, às vezes, é matar alguém que fez o mal para você. É te destruir, é vingança. A tua vontade, às vezes, é algo mal, irmãos. É fruto da carne. É se prostituir, é adulterar, é fornicar. É xingar, é se embebedar, se embriagar. A tua vontade é fazer tudo aquilo que está fora da palavra de Deus. Mas aí você lembra da palavra de Deus, você permanece na palavra de Deus, o inimigo ele não pode tocar na sua vida. Mas tem gente que não consegue controlar. Cai como um patinho, como diz, né? E passa a obedecer o inimigo. Próximo versículo. Deus os abençoou, veja, todos nós fomos abençoados. E lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, ou seja, comanda a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam e sobre a terra. Então Deus disse, eis que dou a vocês todas as plantas. Veja como que o homem ficou fraco. Hoje as plantas comandam o homem. A cocaína é uma planta, a maconha é uma planta, o vinho é uma uva, a cerveja é a cevada com farinha, ou seja, tudo é uma planta. E as plantas hoje dominam as pessoas. Nós temos visto aí tanta gente nas drogas. Por quê? Porque eles não assumiram a tua autoridade. A planta está dominando o ser humano. Olha como essa pessoa que é viciada, ela está longe, ela está fraca, porque ela não consegue resistir a uma planta, irmãos. Uma planta que foi, lógico, ela foi produzida, ela foi industrializada, mas a origem dela é uma planta. E Deus nos deu autoridade sobre isso. Então,
E eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimento para vocês. Além disso, a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os animais que rastejam sobre a terra. Ou seja, a tudo que tem em si fôlego de vida, dou todos os vegetais como alimento, e assim foi. Então Deus entregou para todos, para Adão e Eva naquela época, né, todo o poder da terra. Falou, tudo que está na terra, tudo que for visível, tudo que tiver vida, vocês têm poder para dominar. Satanás falou, não tem como destruir eles, porque eles estão na obediência, Deus deu a ele, abençoou eles, nunca ia faltar nada, mas ele falou, eu preciso entrar na vida do ser humano. Como que ele fez? Fez com que Adão e Eva comessem do único fruto que eles não podiam comer. Deus falou, olha, de todos os frutos vocês podem comer, mas do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. O resto vocês podem comer. E eles foram justamente convencidos por Satanás a comer desse fruto proibido. O problema não é o fruto não tinha veneno. O problema foi que eles desobedeceram a palavra de Deus. E quando eles desobedeceram a palavra de Deus, eles perderam a proteção de Deus. Eles não tinham mais a proteção. O jardim do Éden sumiu, eles não viram mais o jardim do Éden. Eles começaram a ter que trabalhar, eles não tinham mais, perderam o domínio sobre as frutas, sobre os vegetais, e aí a gente conhece tudo o que aconteceu. E hoje o homem tem que trabalhar para ter condições para sobreviver e não precisava. As dores, a mulher hoje tem dor de parto, não tinha dor de parto, hoje tem dor de parto. Por quê, irmãos? Porque nós carregamos ainda muita coisa do pecado de Adão e Eva. Por isso que nós não somos perfeitos, nunca seremos perfeitos. Mas quanto mais nós nos aproximamos da palavra, mais nós temos força para lutar contra o inimigo. Isso, irmãos, vai também depender da sua dedicação. Isso depende do seu conhecimento, do seu entendimento, da sua vontade. Às vezes, irmãos, você tem que fazer um sacrifício. Você faz um sacrifício muito grande para trabalhar. Acorda cedo, aguenta um monte de coisa durante o dia, aguenta patrão, aguenta a hora, aguenta isso, por causa do dinheiro. Mas não faz nada de sacrifício por causa de Deus. Às vezes a pessoa malemar tem vontade de vir à igreja, ouvir a palavra. E o Senhor diz, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, toda a palavra. Olha o que diz lá em 2 Timóteo capítulo 2:2. Precisamos aprender a lutar, porque nossas vidas, nossas famílias estão em jogo. Se nós não aprendemos a lutar, por isso que o Senhor fala para os pais, pais, ensine os teus filhos no caminho que devem andar, pois até a velhice eles nunca vão desviar. É muito mais fácil você ensinar uma criança a andar nos caminhos do Senhor do que você ensinar uma criança com 10, 12 anos aí a palavra do Senhor. Se você não ensinou eles quando eles são pequenos, né, a palavra do Senhor, ensinar uma criança a palavra do Senhor não é ficar ensinando Bíblia, também. É você fazer com que eles sejam e confiam e tenham temor da palavra de Deus. Como que os teus filhos, irmãos, se comportam diante de estranhos? Como os teus filhos se comportam diante de uma adversidade? Como que os teus filhos fazem, né? Tudo isso mostra quem é você, como pai, como mãe. Muitos trazem filhos para a escola, para a igreja, né? Inclusive nós vamos mudar um método agora, com os pais, com as crianças, eu vou passar para vocês, o material está chegando aí, onde todos os pais vão ter pelo menos um dia na semana um culto familiar com seus filhos, pelo menos um. Eu não precisaria nem estar fazendo isso, mas é para ajudar os pais
a levar, né, até aquela comunhão, porque os pais não estão preocupados. Dá lá um telefone, um celular para eles, fica aí nos joguinhos aí. Paga lá Netflix, paga não sei o que, paga HBO, vai pagando lá, liga a televisão, fica assistindo aí. Não me incomoda, porque eu preciso ganhar dinheiro. Ou seja, mas do domingo traz na igreja. Vamos lá domingo na igreja, domingo não levo meu filho na igreja. Não adianta nada, irmãos. A igreja verdadeira é a tua casa. Aqui é um lugar que você vem, você aprende, mas é aquilo que o irmão Alexandre pregou sexta-feira passada aqui. O que você tem vindo à igreja, mas você tem ido até Jesus? O que quer dizer isso? O que você está fazendo com a palavra que você aprende na igreja? O que você está fazendo com aquilo que Deus fala quando você ouve? Você está usando? Você está colocando na tua vida? Você está praticando? E se você não pratica, teu filho também não vai praticar. Não adianta nós ensinarmos a palavra, chega em casa, mas minha mãe não faz. Agora presta atenção, o que é mais fácil, desobedecer a palavra ou obedecer a palavra? Se o meu pai e minha mãe não obedecem, para que eu vou obedecer? É muito mais fácil não obedecer a palavra. E eles não vão obedecer. Vêm à igreja, mas não vão obedecer. Então aqui em 1 Timóteo 2, versículo 2, capítulo 2, né? Versículo 2 diz: as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Veja, toda palavra que eu prego aqui, irmãos, ela tem um objetivo: fazer com que vocês aprendam e vá ensinar outras pessoas. O que você está fazendo com esse ensinamento que nós damos aqui? Jesus estava na sinagoga ensinando. Pode pegar a tua Bíblia, Jesus ensinava na sinagoga, para que as pessoas saíssem de lá e usassem. Mais um versículo. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Veja, fazer as pessoas entender a palavra, explicar a palavra, falar de Jesus, irmãos, é uma tarefa de soldado. É uma guerra, irmãos. É uma guerra hoje. Você vê hoje, as pessoas estão preguiçosas até para vir na igreja. As pessoas estão preguiçosas, irmãos, para ler a Bíblia, para orar. Aí você vem falar da palavra, pô, mas já ouvi, mas a pessoa não está fazendo. É uma guerra, irmãos. Ser um soldado de Jesus é uma guerra. Levar esta palavra, ensinar eles a manusear a espada, né? O bom obreiro manuseiam bem a palavra de Deus. Fazer com que eles vivam a palavra de Deus. Porque o inimigo pega essas pessoas fracas para escandalizar o evangelho. Por isso você vê um monte de crente divorciando, um monte de crente doente, um monte de crente com problema financeiro, um monte de crente, tendo uma vida aí no mundo completamente enganando e mentindo para as pessoas e assim por diante. Versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Então nós, irmãos, não podemos estar envolvidos com coisas do mundo. O crente tem que estar envolvido com as coisas de Deus. Deus te chamou para isso. Envolvido com as coisas do mundo, fazendo as coisas do mundo, é perca de tempo, irmãos. Nós temos que estar envolvidos com as coisas de Deus. Romanos 13, 12 diz também: a noite está quase acabando, o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Então veja, há uma guerra. Paulo falou, deixa essas obras da treva aí, deixa essas coisas das trevas aí, deixa de fazer coisa errada e revista da armadura da luz, que é a palavra de Deus, para que a gente possa combater o mal neste mundo. Irmão, pessoa que não está na palavra, ela não consegue vencer o mundo. E eu vou dizer uma coisa, vai ser uma decepção para Deus. Porque a pessoa olha para a vida dela e fala assim, poxa vida, eu não quero a tua vida. Eu não quero o salário que você ganha. Eu estou aqui no mundo, tomando a minha cervejinha, cheirando meu pozinho,
adulterando de vez em quando, eu pulo a cerca, mas eu estou bem financeiro. Eu não quero ir para a igreja ter essa vida que vocês têm. Por quê? Porque não me chama atenção. Eu prefiro a vida que o diabo me dá. E muitos preferem a vida que o diabo dá, por quê? Porque eles deixam ter acesso ao dinheiro. Alguns o diabo deixa. Mas porque ele pode? Pode. A Bíblia, nós vamos ver daqui a pouco, estou terminando, que nós vamos ver que quem governa esse mundo é Satanás. O próprio Satanás disse para Jesus, se você se prostrar diante de mim, lá em Lucas 4, eu darei todo o governo deste mundo, porque a mim foi dado, eu dou a quem eu quiser. Então Satanás pode dar dinheiro para muitas pessoas, pode dar status para pessoas, ele só não pode salvar as pessoas. Mas as pessoas que querem viver bem na terra, o Senhor disse, Jesus falou, pense bem nisso, que adianta você ganhar o mundo e perder a salvação. Aqui você vai viver 70, 80, 90 anos. Agora, a outra vida que nós vamos ter é eterna, irmãos. É 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, vezes 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Mas nunca mais nós vamos ter acesso à maldade. Porque Satanás vai ser destruído eternamente. Deus nunca mais vai deixar Satanás se aproximar de nós. Por quê, irmãos? Porque ele sabe de todas as coisas. Tem coisas que nós vamos entender lá e tem coisas que não dá para eu falar agora. Aqui porque não está na nossa mensagem. Fomos até o 14? Não, né? Então vamos lá. Vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual, em devassidão, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique pensando em como satisfazer o desejo da carne. Não precisam ficar pensando nessas coisas, irmãos. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer para ter isso? Como que eu vou fazer para ter aquilo? Eu preciso de... Irmãos, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Fica sossegado. Deus vai te proteger. Deus vai abrir portas para a sua vida. Deus ama aqueles que amam Ele. Deus honra aqueles que honram Ele. Ele disse, ainda que uma mãe deixe seus filhos, eu nunca vou deixar vocês. Deus jamais vai nos abandonar. Nunca Ele vai fazer isso. Só que talvez não vai ser no dia que eu quero, na hora que eu quero. Deus sabe a hora certa. Correndo. Erros que os crentes cometem, rapidamente. Eles têm ciência da existência do inimigo, porém não luta contra ele. Não sabem lutar também. O diabo não é tão mau assim como falam, o pessoal diz. Irmãos, sabem, tem gente que nem tem ciência que o diabo, porque a igreja não ensina essas coisas. Tem gente que fala, não, o diabo existe, Satanás existe, mas não é ele que está causando tudo isso, não. Mas não é bem assim, não. Mal, é isso que o diabo gosta. Isso, culpa a Deus. É provação de Deus, é a mão de Deus pesando. O culpado é Deus. É isso que eles falam. A ignorância é o maior inimigo do crente. Isso facilitará a destruição pelo inimigo. Oséias 4:6, rapidinho. Todo mundo sabe. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Pronto. Você não quer conhecer as coisas de Deus, Deus também não vai poder fazer nada por você. João 12:31, Jesus nos alertou sobre o inimigo. Ele é o príncipe desse mundo, aquilo que eu estava falando. Chegou a hora desse mundo ser julgado. Agora será expulso o príncipe deste mundo, Satanás. Então vai chegar uma hora que ele vai ser... E quem é o príncipe? Quem que é o governante desse mundo? O próprio Jesus falou, é Satanás. 1 Pedro 5:8, ele é o nosso adversário, irmãos. Se existe uma luta, quem é o adversário? O inimigo. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Veja, ele está ao derredor, rugindo, querendo te tragar. Ele fica falando, ele fica te ameaçando, eu vou acabar com você, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mais um,
Resistam-lhe. Como que eu resisto ao mal? Permanecendo firme na fé. A fé vem por onde? Por dar ouvido à palavra. É aquilo que eu disse, irmão, o inimigo não pode tocar em você se você estiver na palavra. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas permanecer firme na palavra não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mesmo você permanecendo firme na palavra, ele vai criar situações, ele vai usar pessoas o inimigo nosso da família, né? Vai usar pessoas da família, pessoas, amigos, patrões, seja lá quem for, que são usados por ele para te ficar lá, te atentando, até que você pratique. Vai mandar uma mulher bonitona, gostosona, como diz aí, bem novinha, para você trocar a tua mulher por ele, por ela. E assim vai fazer com a mulher, se tiver já tendência. Ele sabe onde está a sua fraqueza. E ele vai batendo, até conseguir o adultério. Conseguiu o adultério, aí ele invade a vida dele, a vida da esposa, a vida dos filhos. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ele é o nosso adversário. Toda a perversidade do mundo é abastecida pelo nosso inimigo. João 10:10. Tudo que é de mal no mundo, quem abastece a maldade no mundo? Satanás. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Quer mais que isso? Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então, quem abastece o mal no mundo, doença, enfermidade, maldição financeira, maldição familiar, todos esses problemas que existem no mundo, quem abastece? O inimigo. O diabo está por detrás de todo o mal? Sim, porém ele precisa contar com o nosso livre-arbítrio, como eu disse. Ele vai tentar até você cair. Ele tentou Adão e Eva até você cair. Alguns crentes acham que estão imunes do ataque do inimigo. Esse é o problema. Não, agora eu aceitei Jesus, vivo pela graça, o mal não vai vir. Aí você vai na casa dele, está aquele forrado de remédio, irmãos. Você tem uma coisa que eu detesto, mas tomar remédio. É droga. Eu acho engraçado, né? O pessoal fala, mas é droga lícita. Mas é que é droga, é droga. Tem uns remédios que você toma, você fica tonto, irmão. Qual que é a diferença desse remédio da maconha, da cocaína? Que um é legal e o outro não. Por isso que eles querem legalizar as drogas. Droga é droga. Vocês precisam ler a Farmaqueia, da Ana Mendes Jundão. Ana Mendes, né? É um livro que ela tem fala sobre farmaqueia. Muito bom. Vocês vão entender isso. Agora, alguns crentes acham que estão imunes do ataque. Não, irmão, você vai lá, não precisa abrir não, em Mateus 4, Lucas 4, aonde Jesus foi tentado. Irmão, se o inimigo tentou Jesus, não vai tentar você, irmão? Não vai me tentar a mim? Ele tenta a gente todo dia, irmão. Está lá de redor, bramando como leão. Quem assume essa posição é aquele que não conhece as Escrituras. Mateus 22, 29. A pessoa que acha que não vai dar nada, errar, ficar no pecado, o diabo não vai fazer nada, porque agora tem Jesus, sou cheio do Espírito Santo, eu oro em línguas. Que adianta você orar em línguas? Dou meu dízimo, dou meu... Que adianta, irmãos, se você anda na desobediência? Você acha que Adão e Eva tinham algum pecado? Eles eram perfeitos. O próprio Deus colocou a mãozinha, fez um boneco, soprou o vidro. Você acha que eles tinham algum defeito? Perfeitos. Mas caiu na lábia do inimigo. Jesus respondeu, vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Então as pessoas erram, irmãos, porque não conhecem a palavra de Deus. Correndo. Judas, capítulo 1, porque só tem um capítulo, versículo 9. Até os anjos reconhecem a existência do diabo. No entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, olha aí, esse é o arcanjo que está lá em Israel. É esse, né? É o Miguel, Miguel. Argumentando sobre o corpo de Moisés, não ousou julgar causando de caluniador, mas disse, acusando de caluniador, mas disse, o Senhor o repreendendo. Irmão, até o anjo Miguel reconhece que o diabo existe.
que Satanás existe. E tem crente que não dá nenhuma bola para isso. Eu não preciso ficar me preocupando com ele. E o que eu tenho que me preocupar em obedecer a palavra e permanecer na palavra. Porque senão, é a mesma coisa. Eu não preciso me preocupar com o mosquito da dengue. Se eu colocar uma tela lá na minha janela, não deixar a água parada lá, né? E fechar, não vai entrar o mosquito dentro da minha casa. Então eu tenho que procurar não dar brecha. Agora, se eu for lá fazer um buraco na tela e deixar aberto, eles vão entrar por ali. Então o inimigo está procurando brecha na nossa vida. O que é a brecha? É aquele momento em que eu dou a ele, quando eu desobedeço a palavra de Deus. Alguns crentes acham que estão imunes a esse ataque. É mentira. Quem assume essa posição é aquele que não conhece as Escrituras. Judas também está escrito que até os anjos reconhecem. Às vezes no mundo espiritual, presta atenção nisso, eu termino. Às vezes no mundo espiritual se forma uma grande batalha contra a pessoa não está sabendo. Talvez a tua vida nesse momento, irmãos, está se levantando uma grande batalha. Por quê? Você decidiu casar. Você decidiu abrir uma empresa. Você decidiu obedecer a palavra de Deus. Você decidiu aceitar Jesus. Você decidiu se batizar. Você decidiu fazer algo que agrada a Deus. Irmão, o mundo espiritual se levanta nesse momento contra você. Só que você não vê essa batalha contra a pessoa. Ela nem sequer acredita que existe, porque ela não está vendo. Só irá tomar ciência quando as consequências chegarem em sua vida. Mateus 26, 41, para terminar. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, às vezes, a pessoa ela quer levar as coisas... Por exemplo, eu vou abrir uma empresa. Eu gosto de dar esse exemplo. A pessoa é um ótimo profissional. Então, ele fala, eu vou conseguir, vai dar certo, porque o que eu sei fazer é muito bom. Eu sou o melhor da cidade. Eu sou o melhor do meu estado. Não tem ninguém que faça isso como eu sei. Irmão, está frito. Porque o crente, ele não confia no seu braço. Ele não confia na sua capacidade. O crente confia somente na palavra. Se você que é crente, confia nos teus talentos, no seu conhecimento, saiba que você vai fracassar. Se você acha que o teu casamento vai dar certo porque você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa que arruma a sua casa, você é uma excelente esposa, você é um excelente pai que provê as coisas, irmão, isso não é o suficiente. Só vai ser feliz aquele que permanece na palavra de Deus. Não tem como dar certo se você confia em você e não confia na palavra de Deus. O que acontece hoje é que muitos crentes não estão equipados espiritualmente. Esses cristãos são presas fáceis para o inimigo. A maior afronta a Deus é tocar e ameaçar o seu povo. Então o diabo sabe que quando toca na gente, faz com que a gente sofra, está tocando no coração de Deus. Vamos aprender a vencer o nosso inimigo invisível. A partir de hoje, a partir de sexta-feira que vem, nós vamos começar a aprender a lutar contra ele. E vamos lutar em nome de Jesus. Amém? Nós vamos pegar seus problemas, você vai apresentar, nós vamos orar por eles, nós vamos batalhar junto para que você aprenda a como batalhar contra todo o mal. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.